Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, né, à apresentação a respeito da escrituração zootécnica, né, até agora a gente já discutiu de forma mais clara, né, a questão da importância, né, então, o que é escrituração, a gente falou também, né, do por que fazer, né, e quais as oportunidades. Discutimos um pouco, né, de como fazer, né, a identificação dos animais, e aí dentro da identificação dos animais a gente passou pelos métodos, falamos algumas características principais desses métodos, né, e agora a gente vai discutir um pouquinho mais, né, a sequência de processos quando a gente pensa na escrituração zootécnica. Então, imagine, né, dentro desse processo que você está aí chegando num rebanho onde não há, né, uma escrituração, onde os animais não tinham, né, uma identificação, você, dentro de uma avaliação conjuntamente com o proprietário, tomar uma decisão de usar, né, um ou mais de um método, né, para fazer a identificação de forma que você tivesse sempre como acessar ali qual é o animal. E isso, né, já foi feito, elaborado, e vocês hoje têm, né, a identificação dos animais. E dentro desse conceito, né, que você consegue então rastrear esse animal, né, há aí agora os outros caminhos a serem seguidos, pensando dentro do sistema de produção para que você consiga é, criar aí a sequência. Né? Então, a segunda providência, após ter todos os animais identificados, né, é você começar uma coleta de dados. E aí, quando a gente fala assim, né, começar uma coleta de dados, parece que é coisa instantânea, né? Vou começar a coleta de dados e está tudo certo. A primeira mensagem, né, desse processo que eu quero trazer para vocês, ou mas é mais um pensamento, né, que a coleta de dados ela tem que ser pensada de forma estratégica. Por quê? Né? Essa é uma mudança de método ou mudança de comportamento, né? Aonde você vai embutir dentro de uma rotina da propriedade uma nova atividade, né? Essa nova atividade ela vai, né, despender tempo, né? E normalmente dentro das propriedades rurais atuais, principalmente propriedades onde a baixo investimento, a gente tem aí uma mão de obra, né, sobrecarregada, muitas das vezes com condições inadequadas, e esse processo, né, ele pode ser desgastante no primeiro momento. Então é muito importante que a implementação da coleta de dados ela seja de forma gradual. Eu já falei isso em vários momentos e volto a falar aqui, que seja pensado, né, qual que é o dado mais importante a ser coletado e passe a fazer a coleta desse dado. À medida que você obter esses dados e conseguir apresentar alguns resultados que mostrem, né, o benefício da coleta ou que mostre que tem algum problema e que alguma ação está sendo feita, isso passa a ser entendido e compreendido por quem está executando que aquilo é importante. Então, essa é o start, ou o que motiva a pessoa, né, a passar a coletar dado, a passar a coletar mais um dado, a despender um tempo ali, porque esse dado ele é importante. Né? Principalmente quando a gente tiver coleta de dados que são ligadas à pessoa ter que anotar, passar isso para um papel, depois isso vai ser armazenado num computador e depois tem que ser analisado por um técnico, pela a pessoa que está envolvida dentro da propriedade. Então isso despende tempo. Né? Então um grande desafio da escrituração zootécnica é o tempo. Né? Você conseguir organizar e priorizar tempo para que isso seja feito. Né? Essa coleta, né, ela vai aí girar dentro de algumas possibilidades. Né? Eu posso coletar isso de forma manual e de forma automática. O que vocês vão observar aí no dia a dia, né, de propriedades é que a grande, né, o que mais se usa é manual. Né? A gente tem hoje pouca coisa sendo feita de forma eletrônica, porque a gente ainda não tem, né, uma adoção, né, de
sensores, brincos, né, que façam ali uma coleta eletrônica. Não que isso não vá ter, não que isso não seja possível, não que isso já não seja usado em outras regiões, ou não que não exista no país. Existe, mas a grande maioria está no manual, né? Então isso é importante também entender a realidade. Então, o que a gente vê, né? Coleta, quando ela é feita, né, em planilhas que vão ali estar dentro de um papel, às vezes usa uma agenda, às vezes você usa um caderno, né, e aí você tem ali formas de fazer. Né? Vão existir algumas metodologias, eu não vou falar aqui exatamente, mas tem, por exemplo, fazendas que usam, né, caderno de campo, que aí você usa o caderno uma semana, o caderno fica no escritório e a pessoa usa um segundo caderno, e a gente vai alternando isso. Você tem planilhas, você tem quadros onde são feitas anotações, mas isso é preciso, né, ser depois armazenado. Né? Eles precisam ser passados para o computador e aí a gente já cai num grande desafio aqui que é a questão da atualização, né, ou da inserção desses dados dentro do sistema, que é, por exemplo, né, você não deixar passar muito tempo, né, e você fazer isso aí a cada 7 dias, você estaria aí, né, um número razoável, mas o ideal era que fosse até em tempo real. Né? Hoje, com a automação ou com o uso de alguns aparelhos eletrônicos, essa tendência pode vir a ocorrer de forma mais clara. Né? Aí, aqui, né, dentro da coleta de dados, o que a gente vai usar? Né? Como a gente vai usar muito manual e planilha, né, é muito comum você ver planilhas. Tá? Essa aqui é uma planilha criada no Excel, de entrada e saída de animais de uma propriedade, onde você tem a data, você tem o número desse animal, e aí muitas das vezes o animal está sem número, a gente usa a estimativa, que é uma caracterização pela dentição, né? Principalmente se eu adquirir um animal que ele não tinha número, e aí eu vou ver se ele é boca cheia, se ele é dente de leite, se ele está com uma muda, 2 mudas, 3 mudas, né? A gente viu isso lá no começo da nossa disciplina. Se esse animal tem brinco, qual que é o número dele, se esse animal tem colar, né, uma resenha dele, quando eu consigo fazer uma caracterização, a situação dele, né, se ele está vazio, se ele está prenho, se é um animal para engorda, né, a origem ou se ele está sendo vendido, né, qual que é o destino e alguma observação que seja pertinente. Né? Então, essa seria aí uma planilha de entrada. Eu posso adicionar, por exemplo, aqui o peso, eu posso adicionar o score, eu posso adicionar o FAMACHA, né, que seriam variáveis aí de análise de entrada no meu sistema, ou de saída também. Então, é importante pensar o seguinte, que a planilha ela é, de certa forma, viva. Você vai construir ela de acordo com as informações que você deseja, tá? Que você acha que é importante. Então, esse entendimento também é importante que vocês tenham para que não ache que é fixo, tá? Aqui é uma planilha, por exemplo, de controle de remédios, né? Então eu tenho o animal, eu tenho o produto, a dose, a data, a assinatura de quem fez, né? E a observação. Né? É possível adicionar outras questões aqui a ser preenchidas? Sim, tá? E também aqui, ó, né? De mortes, né? Então eu tenho, por exemplo, o número do animal, a data, se levou ou não para necrópsia, né? Sim ou não, a causa da morte, né? E alguma observação. Então, assim, aqui a gente vai ter N planilhas, tá? Eu não vou ficar aqui apresentando planilhas de forma a ter cada uma das que... Porque vão existir infinitas, tá? Então o que é importante falar é que a gente, né, vai trabalhar com essas planilhas, né? Essas planilhas, elas podem, né, ser ajustadas de acordo com cada propriedade. Então são planilhas, né, para cada propriedade vai ter a sua, tá? E você customiza ela, você faz ela da forma que achar mais interessante. Qual que é a minha terceira providência? Né? É o cálculo dos índices. E aí dentro do cálculo dos índices, né, porque aí eu estou pensando aqui nos índices zootécnicos que vão me auxiliar na tomada de decisão, e aí o que eu queria que vocês tivessem em mente? Né? A gente tem índices produtivos, por exemplo, consumo, que é mais difícil de calcular, ganho médio, conversão alimentar, que está envolvido o consumo, peso ao nascimento, quilos de cordeiro desmamado por ovelha, porcentagem de parte simples, duplo, triplo, entre outros. Né? Você vai ter aqui uma série de índices que vão remeter às características produtivas do meu rebanho. Eu vou ter
índices reprodutivos, né? Fertilidade, natalidade, prolificidade, mortalidade, aborto, estro, intervalo entre partos, entre outras coisas, né? E eu vou ter também índices de sanidade. Então, o score de Famacha, o número de vermificações, né? Qual é o número médio de vermificações por ano de um animal, quantidade de medicamentos que esse animal recebeu ao longo de um período, e eu posso criar aqui, né, vários índices ou critérios ali para eu tentar entender ali qual que é o aspecto sanitário do meu rebanho. Tá? Então, vão existir vários. Esses índices, né, o que, que eu vou fazer aqui? Né? Eu tenho um material que vai ser anexado para vocês, onde eu trago aqui alguns conceitos ou alguns índices, né, falando, por exemplo, a forma que calcula, porque aqui muito de como vai ser feito ou entendido, né, é mais uma fórmula matemática ali que você precisa ter os inputs para poder calcular isso. Né? Então, isso faz parte, né, eu coleto o dado e da coleta de dados eu vou gerar esses índices, são índices que vão me possibilitar avaliar o sistema. Tá? Então, esse é um ponto aí em anexo. E por último, né, aqui eu vou gerar uma recomendação, né, que é o que? Eu vou fazer uma interpretação. Então eu vou pegar aquelas informações que eu consegui analisar, né, e elas vão me balizar aqui, vão me auxiliar, né, em que decisão, o que eu vou fazer, né. E aí, né, conhecimento, prática para auxiliar nas decisões. Aqui é vivência, né, é bota no, na terra, né, na bosta, é contato com os animais, é estudar, é entender o que você pode fazer, né, para que essas situações elas possam ser modificadas. Tá? Então aqui existe um grande trabalho dentro desse quesito. Né? Então aqui a identificação dos animais é o primeiro ponto, a coleta de dados, o cálculo dos índices, a interpretação e uma recomendação de manejo. Né? Se você consegue implementar isso dentro de uma propriedade, né, você vai ter, né, como atuar, né, como um zootecnista, né, ou um técnico de agrárias dentro de uma propriedade. Né? Então, o que você está aqui? Atuando de forma técnica com, né, decisões que vão seguir aí, né, critérios que vão ser, né, os balizadores aí da sua ação. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Ciência do achismo, né, ela não deve existir mais. E para a gente finalizar aqui, né, a nossa conversa, uma outra coisa que vem surgindo bem forte é a questão dos softwares. Né? Que softwares são esses? Né? O que, que a gente pode entender com isso? Ou até mesmo aplicativos. Né? O que, que é essa nova vertente hoje quando a gente pensa aí nessa agricultura 4.0? Né? A gente tem hoje muitos produtos sendo desenvolvidos, muita coisa já desenvolvida que tem uma aplicação, muita coisa que foi desenvolvida e não teve continuidade. Né? Então a gente tem aí que pensar, né, no que a gente vai usar. Uma das coisas que aparece bastante, se vocês fizerem uma pesquisa aí vocês vão ver, é de alguns softwares que estejam relacionados a caprinos e ovinos. Né? Então, por exemplo, esse Pecuária Brasil aqui é um software que o pessoal usa bastante, tem aí uma certa aderência no campo, tenho visto pessoas recentes aí fazendo uso dele, né? Esse software aqui, o Ovino Pro, ele não é um software de gerenciamento geral do rebanho, mas ele tem um gerenciamento de vários aspectos extremamente importantes. Ele vai fazer seu número de animais, quantidade de vermificação, ele vai fazer o FAMACHA, não que ele faça o FAMACHA, né? Ele te dá algum relatório relacionado a esses procedimentos. Né? E aí a gente tem outros aqui, alguns hoje, né, podem nem desistir, eu não voltei neles para ver se eles estão hoje de forma atuante. Esse sistema de gerenciamento, por exemplo, de ovinos, ele tinha aí uma funcionalidade, hoje tem, não sei se está atuando. Né? A gente tem o Procreare, que já foi bem mais forte, e hoje assim, ele tem uma atuação, tem, né, essa multiespécie, que vai aí poder contribuir um pouco. A gente tem outros softwares que muitas das vezes são usados de outras espécies.
né? Então, o que a gente leva em consideração na escolha, né? Uma questão é a interface agradável, fácil para você entender as funções, né? Não complicar o uso dele, né, no dia a dia, que ele não complique, né, a implementação ou a coleta de dados e a inserção dos dados, né? Ele tem que ser simples e funcional. Então você tem que colocar os dados que são de interesse, né, as funções básicas, cadastro de animal, controle, né, produtivos, que ele vai dar as pesagens, o score, o FAMACHA, né, que você consiga inserir o APG, que você consiga inserir as pesagens recorrentes, que você consiga fazer uma observação, por exemplo, em questão de capacidade de habilidade de parto, né, coisas que vão auxiliar aí na tomada de decisão, né, os dados reprodutivos, quando foi emprenhado, te deu intervalo entre parto, né, os dados sanitários, por exemplo, vermifugações recorrentes, relatórios, né, esses relatórios eles são muito importantes para ajudar nessa tomada de decisão, e esses relatórios, quando são bons, né, eles economizam tempo do técnico ficar calculando, ficar gerando os relatórios e possibilitam que ele vá do relatório para as ações de forma mais, né, rápida, para poder muitas das vezes fazer um treinamento no funcionário que está fazendo às vezes alguma coisa que não deveria, que ele precisa ser instruído, né? Então gerar esses dados aqui facilita demais a vida e economiza tempo de um técnico que está sendo pago para fazer uma ação dentro da propriedade, né? Então o software ele não é um gasto, ele na verdade ele te economiza tempo para você usar da mão de obra, né, que você está contratando, que é assistência técnica, de forma mais eficaz e não que ele gaste às vezes meio dia dele, ou às vezes um dia tentando fazer todos os cálculos, tentando ajustar todas as coisas que não foram feitas, e aí ele não tem tempo de treinar, de fazer todos esses ajustes, ou você vai ter que pagar dobrado, né? O que eu preciso evitar, né? Software com muitas telas, essas telas complexas, por exemplo, eu já peguei software que você tem que ficar tirando foto de animal, que não sei o que não faz sentido, né? Campo demais para ser preenchido, coisa que assim não tem fundamento, né? Vai complicar aí a utilização no dia a dia, né? Impede o trabalho dos operadores na fazenda, né? Lembrar que o manuseio ele não vai ser feito por analista, por um programador, né? Então assim tem que ser uma coisa muito simples, que seja, né, de fácil adoção dentro do campo, né? E as atualizações, né? O desenvolvimento contínuo do software, né? Implementação de novidades, novas análises, né? Verificar o preço dessas atualizações. Então, tem que ver se você não está pagando coisa demais. Se tem suporte técnico, né? É uma coisa importante, porque às vezes dá problema. Recurso tecnológico, né? De solução de problema. Então, por exemplo, se eles têm alguma coisa que ajuda nessas soluções. E o grande ponto hoje, né, com essas técnicas, ou na verdade com o sistema de informatização que a gente vive, que muitos dos softwares eles estão em nuvem, que você acessa uma plataforma via internet e que isso permite que, por exemplo, você não precisa liberar uma nova versão que a pessoa vai baixar, instalar no computador e ser feito de forma automática. Você corrige às vezes um erro, alguma coisa, algum entendimento, algum relatório, isso já é aplicado de forma geral para todo mundo que faz ali o uso do mesmo software, né? Essas questões elas são importantes, muito dos softwares hoje eles são pagamentos recorrentes, então você vai pagar ali em torno de 50, 100 reais, né? E aí vai variar de software para software, mas que você ali no final, por exemplo, de um ano, né, você vai ter um gasto aí de para esse pagamento recorrente, que se você for botar na ponta do lápis, ele é muito pouco perto do poder que você ganha de aumento do seu rendimento ou de tomada de decisão sobre o seu negócio, né? Então é extremamente importante você pagar ali, né, ou utilizar um software para isso. O que eu queria fazer aqui de considerações gerais, né? Então a gente tem poucas empresas hoje com softwares específicos, né, para caprinos e ovinos, tá? Então a gente tem hoje poucas mesmo que estão aí, né, focada nisso. A maioria, né, está mais focada em carne. Então, por exemplo, quando você pega o Ovino Pro, por exemplo, ele é para ovinos de corte e aplicado para caprinos de corte, mas ele está ligado, né, o Ovino Pro para a produção de carne, né, caprinos e ovinos de leite. A gente não tem hoje, né, softwares novos, a gente tem coisas antigas que, se não me engano, foi desenvolvida
Na Unesp de Jaboticabal acho que tem alguma coisa, se não me engano, em Viçosa também tem um software antigo, então a gente tem um pouco de limitação com parte de leite, né? A ovinocultura vem crescendo, então isso aqui é um mercado hoje bem interessante, tá? Então a gente tem uma oportunidade de mercado, então se você aí que tenha uma habilidade mais com computador, com programação, ou tem alguma pessoa que possa aí fazer uma parceria, uma sociedade, existe um mercado, né, que pode ser aí ocupado por um software hoje focado, por exemplo, em leite, né. Alguns produtores eles vão utilizar software de bovinos, né, suínos, aí a gente tem algumas coisas também, mas sempre vai ter suas limitações, principalmente em termos de relatório, em termos de visão do que ser analisado, né? Então você acaba sendo limitado ali um pouco pela estrutura do próprio software. E aí a gente, para finalizar, né, nossa conversa aqui, né, eu queria trazer aqui um ponto de reflexão, que é pensando no cenário, né, mundial. Né? A adoção de um sistema de registro é um grande desafio, né, para a produção animal como um todo no Brasil. Né? A gente vê isso no bovino de corte, né, o sistema de rastreabilidade ele vem patinando aí, tem tido algumas evoluções, mas ainda tem muito ao que evoluir. Né? E aí eu queria pegar um exemplo aqui de Portugal. Né? Portugal, ele tinha o país tinha grandes problemas sanitários, né, e o governo implementou um sistema de registro de bovinos obrigatório e posteriormente isso foi estendido para caprinos e ovinos. Né? E hoje eles são referência aí no sistema de registro de animais. Tá? Lógico que essa obrigatoriedade ela não é algo bacana. Né? Isso aqui sai no final, né, do custo do produtor. Mas a gente precisa, né, desenvolver esse registro, né, tornar isso mais palpável e tornar isso uma coisa comum para que dentro do processo, à medida que isso for ocorrer, porque isso vai ocorrer em algum momento, né, já esteja bem evoluído e o produtor nem se importe com isso e acha até bom, porque valida aquele produto que ele está trabalhando. Né, é um produto já com capacidade de ser rastreável. Né. E aí, para a gente finalizar aqui, né, quando a gente pensa em escrituração, qual o método? Né? Como que eu vou implementar? Né? E, mais importante, como que eu convenço, né, o produtor a usar a escrituração zootécnica? Né? Qual que é a sua capacidade aí de convencer, né, um indivíduo aonde ele está relutante, ele vai buscar aí de vários fundamentos que ele não quer, e como você criar ali, né, exemplos ou criar situações ou criar ali uma condição que ele veja a viabilidade, né, sem que isso seja porque é obrigatório, né, porque tem que ser, ou porque todo mundo está fazendo, ou porque meu vizinho lá, porque seu vizinho está fazendo. Não nessa argumentação, mas como fazer isso. Né? Eu acho que o grande desafio hoje dos técnicos é exatamente ter aí uma capacidade de argumentação e persuasão, né, para que esse indivíduo ele consiga aí entrar no trilho, né, ele consiga aí pegar um trilho onde a direção e os frutos que podem sair dessa direção sejam bons, né, que permita aí que a atividade realmente desenvolva. Tá? Então eu fecho por aqui esse assunto. Eu não, assim, tem muito ao que ser feito, como fazer, né, muitas metodologias de implementação, e aqui a ideia era trazer para vocês aí um contexto geral, né, e muitas pulgas aí, né, ou incômodos para vocês aí terem que resolver à medida que vocês estiverem no dia a dia. Tá? Então é isso.